Cá estamos nós, mais uma ronda. Todos os dias. As Vamos meninas não todos morrer. pagam, mas também não andam. Vitor, olha o carro 7. Certo que zona de país. Para pular bem. Aconteceu um dia. Seguramente. Uau! Quem está aí? Quem está aqui? Neste dia estávamos em 2018 e morri em Pontoise. Pontuoso. Pontoise. Foi um erro de pontuase. Pois foi. Localizar. Pontoise. É bom para as amigas o Pontoise. Maxilase, eu tomava aquilo assim. Sim, sim. Sabes o que é? Sim, então não sei. É um anti-inflamatório. É verdade. Para o fígado é ótimo. É maravilhoso. Não é Sei dos que eu tô- piores. Não, há de haver pior. Claro, então não há. Alcatrão deve ser pior. Começávamos aqui a discorrer sobre Farmacologia. Alcatrão com penas, há de ser pior. Pias e penas. Isto fica perto de Paris, Pontoise, para quem já lá teve. Aos 80 anos morreu ele. Falamos do empresário franco-belga Edouard Jean Ampin. Parece a gozar. Parece? Ampin. Jean Ampin. Ampin. O barão Edouard Jean nasceu em 1937 em Budapeste, imagina, na Hungria. Coitado. E já Mas em Buda ou em Peste? Nasceu em Buda, porque na altura o Hospital de Peste estava para obras. Santa Maria de Peste. Quem é o Buda? Santa Maria de Peste. De Peste. Budapeste. Ele já nasceu barão. Vocês já nasceram barões? Nem morremos, barões, nada. Ele já nasceu. Ainda não sabes, tu não morreste. Ele já nasceu assim de charuto, tinha um anelzinho assim no mindinho, a escalhar um copo de whisky, assim, oh porca! E ele, eu sou a tua mãe, não podes estar assim. Ele, desculpa, pensei que era uma enfermeira. Que imagem! Na verdade, os pais não interessam baby. para nada. Exatamente. Os pais não interessam para nada, para nada. Quero-vos falar do avô do nosso barão. O avô era um belga, também era barão, mas também se chamava Edouard, só que não nasceu barão, ganhou o título e com muito mérito ganhou. Ele fez muitas coisas, foi engenheiro de obras feitas já e depois empresário com uma paixão especial pela construção. Parte do trabalho dele foi no Egito, ele também era um egiptólogo amador, ele e toda a gente naquela altura, Claro. até a minha avó era egiptóloga amadora. Na Claro. Amadora. Na Amadora. Tua avó era Egiptóloga, egiptóloga na Amadora. Ficava a andar de lado. Exercia. Andava de lado. Na linha. No Centro Comercial Babilónia. Entrava sempre. Assim, coitada da minha avó. Lá chegou o nosso avô, portanto, o nosso barão Eduardo Avô. Sim, sim. Eduardo Avô, em 1904 e lança-se na construção de uma linha férrea que vai ligar várias cidades ao importantíssimo Porto Saíd, que serve o canal do Suez, portanto até hoje. Também lá construiu a cidade de Heliópolis, fica no centro, no meio do deserto. Ele disse, quero fazer aqui uma cidade de luxo, assim, uma coisa com centros culturais, teatros, bairros chiquésimos. Fica a 10 km do Cairo, hoje é um importantíssimo bairro do Cairo. Bairro barra cidade, estão a ver? Cidade satélite em bom. Cheia de monumentos no estilo arquitetónico que ele criou de propósito e que juntava elementos do mundo inteiro, da Europa, da Pérsia. Também não havia gabinetes da Câmara para ninguém dizer que não. Sim. Oh, doutor. Não, mas é incrível. Ainda hoje, Heliópolis é um centro cultural do Cairo, é onde está a grande parte de muitos museus, muitos teatros e é assim muito vibrante lá no Cairo. É uma visita obrigatória para todos os turistas que estão no Cairo neste momento e não estavam assim, 10 km, não sei o que, está 2 carreiras, apanhem um Uber, por amor de Deus, e vão a ela. Entre outras coisas, podem visitar o palácio onde ele viveu, a imitar um templo hindu, que é uma das atrações de Heliópolis. Diz-se lá, morreu, matou-se a mulher e uma filha muito doente que não saía de casa e hoje faz parte daquele ghost tourism, não sei como dizer isto em português, turismo de fantasmas, se Sim, quiserem. sim. Portanto, turistas que vão à procura de casas Esse é um turismo assombradas. mórbido que existe, não é? Até acho que há uma série sobre no- vários destinos desses. Sim, há mesmo, chama. sim, que anda. Turismo macabro, chama-se. É essa turismo série. macabro, É, exato. sim. Desse mórbido. Eu estive a confirmar que eu sou muito rato, é tudo mentira, porque não sei se está assombrada, não sei, mas estive a ver, ele só teve filhos homens e a mulher morreu na Bélgica. Agora estraguei o turismo. é Spoiler! Agora há pessoas a Porquê matar-se. que eu procurar estas coisas? Não! Bom, isto é tudo muito giro, mas não é a coisa mais marcante que fez o Barão. Não foi no Egito, mas em França, mais precisamente em Paris. Daí estarmos a ouvir esta música que eu adoro sobre linda. Paris. Fez o famosíssimo metrô. O metropolitano de Paris é deste homem. É o primeiro caraças. empresário É o a empresário torrar lá assim, dinheiro. Vamos fazer o metro E Paris. por consequência o primeiro do mundo.
Não, já Não vou é? falar disso, não é o primeiro do Uau! mundo. Tenho aqui Olha, muitas estatísticas. vamos lá. Vamos lá. Hoje é um símbolo da cidade e de Sim. França também. Tem as suas famosas entradas Art Nouveau do início do século Lindas. XX. Lindas de O metro morrer. é inaugurado em 1900, certo? E vai chamar um tipo incrível que faz aquelas... Nós temos a cidade de Paris, ou o metrô de Paris, ofereceu ao metropolitano de Lisboa... e Da está- Fontes Pereira de Picôs. Melo. Picôs. Picôs, exatamente. Sim. São lindas mesmo. Tem 226 quilómetros e 308 estações e por lá passam mais de 4 milhões de pessoas por dia. É impressionante. Ai, fiquei de repente são muito viagens. nostálgica, Sim. porque há um cheiro Pois no é. Não há. metro, assim, um cheiro meio Não, adocicado e uma temperatura E cada também. segmento tem mais que 3 carruagens, Ai, senhor. que é uma vantagem, São não muito é? rápidos. E o que se anda lá em baixo? Sim, sim. O que se anda lá de baixo para apanhar o metro? Ah, E não. vocês não têm sempre aquele pânicozinho quando se está em sistemas muito grandes da nossa cidade, não é muito? Sim, De achar que vamos nos perder e que não se consegue encontrar. 100% isso. depois- Mas com saudades dessa sensação. Sim, de mas se repente. passares muitos dias em Paris, onde seja, Dominas. sim, rapidamente sem percebes como dúvida. aquilo é verdade. simples. Sim, Nós sim. é que somos mesmo muito burgueses. Claro, primatas mesmo. Absolutamente primado. Mas não sequer é o que movimenta mais gente. Essa taça vai para o metro de Xangai, onde passam Pois. 3 mil milhões de pessoas todos os anos. Claro, são viagens, não são pessoas, acho eu. E depois, a seguir na lista, Tóquio. Não é? Já usaste Claro. o metro Sim, de sim, Tóquio? sim. Claro. E já me Ah, perdi, ah, e muito involuntariamente. E não necessariamente pela causa de ser um primata português, mesmo pela É causa de ser uma difícil. dificuldade extrema, Pois deve de uma Ainda que muito superposição de linhas, organizado, mesmo mas- muito Mas complexo. sim, mas Muito também não complexo. é críptico. Também Sim, se chega sim, lá sim, sim. com jeitinho Pois também e com a conheço, gentileza claro. do povo japonês. Andaste sem que também pagar ajuda também? muito. Não, é Saltaste impossível, da é impossível. Não, aí não fiz nada disso. Para isso, Sim, Tiago. sim, sim. Noutras capitais europeias só. Claro. A lista continua com mais cidades chinesas e a primeira cidade europeia que lá aparece na lista é Moscovo, com 2 mil milhões ainda assim por ano. Incrível. Abaixo desta lista vamos tendo Nova Iorque, Nova Delhi, Hong Kong, até voltarmos a Paris, que é a 12ª posição nesta lista. Tem 226 km, como eu disse há bocadinho, o metro de Paris. Também não fazem dele o maior sistema de metropolitano do mundo. A taça volta a ir para o de Xangai, que tem 800 km e 400 estações. Aliás, o top 10 de tamanho é todo ocupado por cidades chinesas, curiosamente. O mais pequenino, fui ver, é o de Yokohama, tem apenas 4 km e 6 estações. Nem Ah, E deve Falta de ser fazer- gratuito. Sim, Deves vai pequenino. assim, todos os banquinhos assim muito pequeninos. Com gatinhos lá as pessoas dentro. todas assim agachadinhas. Isto é mesmo que não saber o que fazer ao dinheiro, ou então Sim. a diretora do metro é a mulher do Claro, Presidente da claro, Câmara. de Com certeza. O de Paris, como eu disse, foi inaugurado em 1900, também não é o mais antigo de todo, Tiago. Pois. Tem um irmão com quase mais 40 anos, o Underground, o metro de Londres. À frente. É verdade, foi inaugurado pela Rainha Vitória em 1863. Deus Incrível. meu. Hoje também ele é um ícone internacional que tornou mundialmente famosa a frase Mind the Gap. Quem nunca usou isto? Mind the gap. Mind the Gap. Quem nunca usou isto durante um momento Yeah. mais íntimo? No final, o final do século XIX viu ainda nascer, ainda antes do de Paris, outros. O metro de Chicago, Budapeste e Glasgow são todos mais antigos do Impressionante. que de Paris. É verdade, Portugal também teve o seu primeiro em Lisboa, mas só em 1959. Salazar. Bravo. Bravo, Boa. Salazar. 100 anos depois do metro. Sempre com muito cuidado para não gastar dinheiro em vão. Essas Eles- porcarias. Olha, Olha, rotunda. Tal e qual. Era em forma de Y. É aquela letra grega, o I grego. Tinha duas linhas, uma vinha do Jardim Zoológico e outra de Entre Campos, e juntavam-se na Rotunda, que era como se chamava para as pessoas mais novas, o atual Marquês de Pombal. Não era o Marquês de Pombal, se chamava. Sim, sim, sim. Chamava-se- Doutor Rotundas. Tenho uma reunião com o Doutor Rotundas. A estação de Mal. Atualmente transporta 180 milhões de pessoas por ano, não é mau. Tem 44 km e 50 estações que estão neste momento em E expansão. muito poucas carruagens, não Sim, é? duas carruagens. Por esses milhões todos, Quando para vierem 3 o Papa. carruagens está ótimo. hein? Vierem o Papa. Há outros sistemas de metropolitano para não nos chatearem. Para além de Lisboa, são uns subterrâneos, outros não. Porto e Almada. E há planos para construir em Coimbra e em Faro. Muito Façam bem. também em Beja, como o aeroporto. Estou a brincar. E-mails. Para além de levar pessoas de um lado para o outro, em muitas destas cidades também já serviram de muitas outras coisas, desde abrigos antiaéreos em tempo de guerra, como os de Londres, a abrigos para pessoas em situação de sem-abrigo em tempo de tempestade, como em Nova Iorque. O metro de Paris e outros empreendimentos deixaram o Barão Claro um homem imensamente rico. E foi também assim que nasceu o Neto, que é o nosso morto, que agora tínhamos esquecido que Onde é que isto tinha começado? O Dr. e foi Pan. por ser muito rico que foi protagonizar nos anos
anos, no ano de 1978, um espetacular rapto. Ele tinha 40 anos, era já o CEO do negócio da família, a Schneider, todos já andámos em elevadores e autoescadas. Empregava 130 mil pessoas, ele era multimilionário, sai de casa, todas as manhãs fazia o mesmo, na chiquíssima Avenue Foch, em Paris. Ele tinha feito um pequeno percurso de carro, passa uma morta que se espalha à frente dele, pronto, pararam o carro. Entretanto, vêm homens armados, arrancam o motorista do carro, entram dentro do carro do Barão e arrancam com o carro. A coisa rebentou no público. Ele era amigo íntimo do Giscard d'Estaing, que era o presidente na altura, e de toda a gente, né? Um homem famosíssimo e rico. Bom, aquilo mobilizou a polícia toda. Eles põem logo nos jornais para ter apoio de alguém que soubesse, tivesse visto. Achava-se que eram brigadas de extrema esquerda. Tinha havido há pouco tempo raptos de outros empresários que tinham acabado mal, if you know what I mean. Mas depois veio um bilhetezinho, pediam 80 milhões de francos, são 12 milhões de euros. O bilhete veio também com o dedo mindinho do Barão. A polícia Mas não faz muita falta, podia ser pior. Não, era para o anel. Era o anel, não. estava ali a chatear O do pé acho que não serve mesmo para nada. Nada, é só horror. mais para não cair. Acho que ajuda ao balanço, não sei. Que horror essa história toda. Terrível, Que terrível. horror, Continua. credo. Terrorismo A isso. polícia lança uma investigação gigante, pois, só que os jornais, sobretudo mais sensacionalistas, todos os dias descobriram mais uma coisa. Ele tem montes de amantes, ele é viciado no jogo, tudo verdade, mas tudo coisas. Ele era um homem impoluto, isto vai-lhe destruir a reputação, coisas que ninguém precisava de saber, não é? Isto foi a máfia, isto foi encenado por ele próprio, isto foi a mulher. Bem, os jornais todos os dias lançavam, isto foi a história do ano. Queimada ali pública. Em França, claro. A polícia descobre que a família está a negociar pagar o tal resgate com os raptores que tinham-lhe ligado e diz assim: nós não podemos aceitar isso, vamos fazer uma coisa, isto é de filme, vamos fazer uma entrega de dinheiro falsa, ou seja, vai um Uau. polícia a fingir que é o secretário dele e vai, clássico de filme, uma mala cheia de papel. papel de jornal com notinhas por cima. Uau. E vão fazer aquilo. E então começa um verdadeiro jogo do gato e do rato com os raptores a marcar lugares. Eles iam lá, ali no cacife tens uma nota onde é que é o sítio, quase um rally paper, e depois nunca estavam. Até que marcam o lugar onde estão. Tão esperto isto, à beira de uma autoestrada, e o tipo está lá no carro parado e passa um reboque que para à frente dele, e o tipo, que era o polícia, fingiu que era o secretário do Barão com o dinheiro, e pensa assim: bem, este gajo do reboque deve ter achado que eu estou avariado, sai do carro para ir falar com o reboque, e quando ele sai do carro, o carro arranca. Era um esquema, ou seja, os raptores estavam Para roubar sim, o reboque. próprio. Isto é perfeito. Uau. Perfeito. Só que não foi perfeito porque a polícia estava ali toda de Claro. volta. Pois. Vão atrás deles e conseguem, matam um dos raptores e prendem o outro. Mas era uma quadrilha grande, só que através de terem prendido aquele, os outros percebem que aquilo está péssimo e resolvem largar o Barão, que aparece assim do meio do nada, claro, largado no meio do mato. Barão vai nu. O Barão vai no 63 dias de cativeiro. A história não acaba bem. Foi um trauma tão grande que fez com que ele já nunca mais fosse a mesma pessoa, nunca se recompôs. Passado muito pouco tempo, divorcia-se da mulher, zanga-se com os filhos, nunca mais lhes fala e viveu quase ermita. Diz-se que nunca mais andou de carro, usava antes o metro de Paris, inaugurado pelo seu avô, um século antes. Seria um final bonito, mas esta parte é mentira. Mas tinha muita graça. O Barão Edouard Jean Ampin morreu faz hoje 5 anos.